Esta é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. Esta mensagem foi dada no templo de Edfu durante o tour de Cryon ao Egito no período de 2 a 13 de fevereiro de 2017. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Novamente, nos encontramos em um templo. O sol está surgindo do lado de fora, estamos dentro. Eu quero ir lentamente nesta mensagem. O motivo é porque ela está cheia com informação sobre os números. E não são os números do Egito. Este é o templo de Edfu. E ele está tão bem preservado e é belo. As áreas sagradas ainda parecem muito sagradas. E está bem preservado porque ele é jovem. Meus queridos, a história desta terra é grandiosa. Como nenhuma outra história no planeta, ela cobre 6 civilizações, retendo a mesma cultura, ao redor do mesmo rio. Há tanto aqui para se saber. A história está rica com metáforas. E as verdades são profundas. Serão necessários livros cheios de escritos de egiptólogos para apenas dar a vocês a introdução do Egito. Cada templo que nós visitamos tem uma estrutura de tempo do que estava acontecendo na época. Este foi para o final, quando o Egito foi conquistado, quando os desenhos estavam ligeiramente diferentes. É algo tão espetacular compreender a história de 3.000 anos. O esotérico e o metafísico, somente eles, são assombrosos em suas verdades. Eu não estou aqui para revelar estas coisas. É bem conhecido. Já foi estudado, humanos com humanos, por 3.000 anos. Eu gostaria de chamar esta canalização de o quebra-cabeças maior. 3.000 anos de cultura. É para isso que vocês estão olhando nesta semana. E vocês estão começando a ver algumas verdades, como eu disse ontem. Elas são as mesmas verdades que têm estado por toda a Terra. Ontem, nós falamos sobre as cores, sobre a água. Nós falamos sobre os sons e um pouco sobre os números. Pois todas estas coisas são bem conhecidas em outras culturas por todo o planeta. Vocês já se perguntaram por que há tantos setes por todo o planeta, em culturas que não se conheciam umas às outras? Capturaram a energia do sete como sendo algo tão sagrado, atribuindo a eles os chakras do corpo, as cores e este número. Nós dissemos que os egípcios, assim como tantas outras culturas, olhavam para as estrelas. E nós dissemos que desde o início da história, antes da história, eles sabiam sobre as 7 irmãs. Por todo o planeta, há números similares da história da criação. E vocês veem isso não apenas nessa cultura, mas em muitas outras. Nós ainda não discutimos o alinhamento e os números que vocês encontrarão aqui nas tumbas, também presentes nos templos, pois a geometria, ela mesma, conta uma história com os números. Quando os egiptólogos começaram a medir as coisas, eles viram a geometria sagrada, que os egípcios compreendiam e sabiam. É tudo sobre os números, você poderia dizer. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje.
há um cenário maior, um cenário muito maior. E eu farei uma afirmação. Desde 2012, vocês são os únicos seres humanos que são capazes de ver o quebra-cabeças completo, pois há um quebra-cabeças mundial e planetário com relação aos números se reunindo. Deixe-me perguntar algo a vocês. O que é que todos os antigos no planeta tinham em comum? Além de viver sobre o pó da Terra, o que eles tinham em comum? E a resposta é esta. Todos eles olhavam para as estrelas. Mesmo que as estrelas tivessem diferentes posições em diferentes hemisférios, todos eles viram a mesma coisa. As estrelas mudavam com o tempo. Uma cultura que tem 3.000 anos de idade viu isso de maneira profunda. Mesmo aqueles que viveram menos tempo também viram. Os astecas, os toltecas, os maias, todos eles viram isso. Os tibetanos, eles também o viram. A nação indígena Hopi, eles viram. Aqueles que estão no meio do Pacífico, viram. E era chamado de a precessão dos equinócios. A precessão dos equinócios. Representa algo na astronomia que os antigos sabiam, viram e mensuraram. Uma inclinação de 26.000 anos, um bamboleio da Terra. Muitos no planeta atribuem profecias a este bamboleio. Os tibetanos tinham uma profecia e informações sobre o que isso significava. Muito do que eles tinham estava na numerologia. Mas foram os astrônomos mestres dos maias que atribuíram os números sobre os quais eu quero falar. Isso não é complexo, mas há algumas coisas que eu quero que vocês observem conforme os números começam a se juntar. Este é um quebra-cabeças que eu mencionei há 8 meses atrás. E, no entanto, há alguns que já estão reunindo isto. Quando vocês começam a medir a história, a maioria dos arqueólogos diz que começou um pouco antes do Egito. E que vocês teriam 3.000 anos desta cultura. Mais outros 2.000 anos após. Mas antes daquilo, houve muito pouco. Nós mencionamos originalmente que a história antes do Egito é difícil de encontrar. É quase como se tivesse começado aqui, conforme medido por historiadores no planeta. Agora, é sobre isso que nós queremos falar. Se vocês colocam juntos os tempos do Egito com os próximos 2.000 anos, vocês têm um pouco mais do que 5.000 anos. Agora parem bem aí. Aqueles que querem começar a olhar para as profecias do planeta reconhecerão este número. Este é a contagem longa do calendário maia. 5.125 anos, aproximadamente. Acontece quase correspondendo àquela história que vocês estudam agora, mais a sua. O Egito, mais 2.000 anos. É a contagem longa do calendário maia. E a profecia ao redor do calendário maia é o que nós ensinamos. Se relaciona com tudo o que está aqui. E então, aquele número que parece estar escondido para muitos, até mesmo a metafísica dele se esconde para muitos. Deixe-me revelar o que os tibetanos disseram e o que outros disseram.
que tem havido literalmente 5 civilizações neste planeta. E vocês apenas viram e mensuraram uma, a sua própria. E que nesta precessão dos equinócios houve 5 civilizações completamente separadas e desconhecidas umas para as outras. As primeiras 4 se destruíram. A evidência disto será vista algum dia. Mas para vocês, vocês realmente apenas viram os últimos 5.000 anos como uma história civilizada do planeta. Aqui está o que eu quero dizer mais uma vez. Lembre-se da profecia dos equinócios, que centra-se ao redor do bamboleio da Terra. Quando o bamboleio da Terra está no seu ponto central, quando vocês podem olhar para o Sol e ele se alinha com o centro da galáxia, este é o centro do bamboleio. 21 de dezembro de 2012. Mas aqui está o que muitos perderam. Se vocês pegarem 26.000 anos e vocês dividirem por 5, vocês terão a contagem longa dos maias 5 vezes. Que coincidência! Meus queridos, no cronograma certo, para uma profecia muito elevada, que envolveu a maioria dos antigos neste planeta, que mensuravam as coisas que eles construíam pelas estrelas, que observaram a precessão dos equinócios e sabiam das profecias. Mas tudo o que vocês têm conhecido são os últimos 5.000 anos. Não é uma coincidência que o início do tempo aqui no Egito e o fim do calendário maia, coincidentemente, são a contagem longa oficial. Agora deixe-me explicar mais. O que nós dissemos por estes anos. Nós dissemos que vocês, como seres humanos e velhas almas, estão aqui para esta graduação, esta mudança que está acontecendo. E que o motivo para Cryon era colocar junto o quebra-cabeças e mostrar a vocês o que uma consciência mais elevada é e que está vindo para esta terra. As verdades básicas de uma consciência mais elevada estão escritas nas paredes dos templos mais antigos do Egito. E há aqueles que diriam, Cryon, como você pode dizer isto? Eles tinham muitos deuses ao invés de um só. Porque a metafísica da compaixão e da verdade são universais. Quando vocês começam a olhar para a integridade, compaixão e verdade, os antigos tinham mais disso do que vocês. Vocês estão começando a reaprender o que estava literalmente inscrito nas paredes dos antigos. Na América do Norte, os índios Hopi mostram a profecia em uma pedra. Os desenhos não são tão elegantes como eles são aqui, mas mostra exatamente aquilo que estou falando. A precessão dos equinócios é a profecia do planeta. E agora vocês estão começando a participar em uma mudança de consciência que vocês nunca viram antes. E se vocês ouvirem aos egiptólogos falarem sobre a metafísica daquilo no que se acredita aqui e as metáforas daquilo que se acredita aqui nos tempos antigos, vocês verão a verdade. Eles compreendiam o Deus único. Ele tinha muitas partes, mas sempre era um. Aquele que estava no céu. Meus queridos, há muito a se saber sobre esse quebra-cabeças, mas coisas
impressionantes que eu quero dizer a vocês é sobre vocês na história neste momento. Aqueles de vocês que se sentam neste templo e estão me ouvindo agora. E há aqueles que estão ouvindo depois do fato. Eu quero falar com aqueles que estão aqui agora. O que os antigos dizem a vocês neste momento? Aqueles que caminharam. O que eles dizem? Por que eles fizeram o que fizeram? E mesmo o Egito, em seus tempos finais, tinha o mesmo tema. O templo construído mais do que apenas para um Deus mitológico ou algum que era parcialmente humano. Era sobre a sacralidade e a integridade de um Deus compassivo com um plano. É apenas desde 2012 que vocês podem ver esse quebra-cabeças completo. Quando vocês começam a adicionar os números das civilizações, isso começa a contar uma história. A precessão dos equinócios e a profecia não são metáforas. Os antigos disseram que estava vindo e já está aqui. Falaremos mais sobre isto mais tarde. Que este quebra-cabeças esteja completo. Que vocês vejam que os 3.000 anos do Egito desempenham um papel importante em expor a compaixão do Criador e como isso era visto e adorado e a beleza de tudo o que é. O quebra-cabeças começa a se reunir. E assim é.